Shalom, homens de honra, dia 10 de junho, guerra de alianças. De que lado você está? Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o nosso versículo do dia. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados. Deuteronômio 1, verso 8. O que quer dizer para nós esse versículo hoje, dia 10 de junho? Moisés lembra que o povo, que a promessa da terra prometida não foi baseada na força deles, mas na aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Deus já havia preparado o caminho. Cabia ao povo decidir, confiar, obedecer e avançar. Olha lá. A terra prometida não foi baseada na força deles, mas na aliança que Deus havia feito com Abraão, olha lá, Isaque e Jacó. E Deus já havia preparado o caminho. Deus também está preparando o nosso caminho, para mim e para você. E cabe a gente, eles cabiam o quê? O povo daquela época. Decidir, confiar, obedecer e avançar. Nós também. Hoje devemos fazer isso, eu e você. Confiar, obedecer e avançar. E decidir. Hoje quer dizer o que esse versículo para nós? Deuteronômios 1, verso 8. Vivemos uma constante guerra de alianças. Todos os dias somos chamados a escolher entre a aliança com Deus ou a aliança com o medo, a dúvida, o pecado e os valores deste mundo. A pergunta não é apenas, Deus está do meu lado. A verdadeira pergunta é, estou do lado de Deus? Eu e você estamos do lado de Deus? A promessa continua disponível, mas ela é conquistada por aqueles que permanecem fiéis à aliança. Quando escolhemos andar com Deus, entramos nas promessas, vencemos batalhas espirituais e experimentamos aquilo que Ele já preparou para nós. Olha lá. Eu e você hoje temos que saber que escolhemos Deus para andar. E a aplicação do versículo? Deus já colocou a promessa diante de você. Não fique parado olhando para os obstáculos. Renove sua aliança com o Senhor. Caminhe em obediência e avance pela fé. Quem permanece do lado de Deus nunca luta sozinho, porque Deus da aliança sempre cumpre o que prometeu. Amém? Ele prometeu aquela terra para o povo e cumpriu a terra prometida. Ele também tem coisas para nós, para cumprir. Basta a gente o quê? Obedecer e avançar na fé. Hoje eu e você. Esse versículo mostra isso para nós. Para mim e para você hoje. Vamos para a mensagem central do nosso devocional do dia 10 de junho. Vamos lá. Você é um agente de cura. A cura física, emocional e espiritual sai da sua vida para impactar as pessoas ao seu redor. No entanto, para ocupar o território que Deus lhe deu, há responsabilidades. Quais são essas responsabilidades? Cuidar, multiplicar e proteger. Não fuja dos desafios só porque existem inimigos querendo impedi-lo de colher a paz e a abundância que Deus lhe prometeu. A Isaque, quando tudo parecia difícil, Deus disse, eu te plantei aqui, e é aqui que você vai prosperar. É uma guerra de alianças, e todos nós estamos em um ecossistema de escolhas. A aliança que fazemos com Deus nos dá acesso à provisão e à paz, mesmo em meio às batalhas. Você pode ter certeza de que, ao entrar nesse novo território, estará
levando com você a capacidade de transformar tudo ao seu redor. Eu penso que a verdadeira batalha começa na nossa alma. E o primeiro território que precisamos governar é o nosso próprio coração. Às vezes, as guerras externas refletem as batalhas internas que precisamos vencer. Quando você expulsa os inimigos internos, como o medo e a dúvida, a paz que Deus promete começa a fluir e a escolha é garantida. Essa é a sua jornada. Essa é a sua jornada e Deus lhe deu o poder de transformar as novas terras em lugares de abundância. Olha lá. Eu e você hoje temos que ter abundância, que Ele já colocou nós nos lugares. Eu e você hoje temos que ter aliança com nosso Deus, nosso Pai, dependendo das batalhas que estamos enfrentando. Amém? Então é isso. Fazer que Ele falou com Jacó. Eu te plantei aqui, é aqui que você vai prosperar. Eu vou prosperar aqui, você vai prosperar aí. Porque Deus colocou nós aqui para prosperar. Mas temos que ter nossas responsabilidades. Cuidar, multiplicar e proteger. Se é uma pessoa, temos que cuidar dela. Por que cuidar? Porque estamos transformando ela. Multiplicar, fazer com que ela conheça mais a palavra. E proteger, interceder por ela. A pessoa que eu trago para a igreja também tem que cuidar. Não podemos abandonar. Amém? Então é essa a nossa guerra de alianças. De que lado você está? Volto de novo no título da mensagem. Amém? E nós somos levantados a mudar as circunstâncias ao nosso redor. E entrar nesse novo território que Deus quer que nós entramos, eu e você. Amém? Então é isso. E temos que governar o quê? Primeiro, nosso próprio coração. Temos que ser transformados para depois transformar outras pessoas. Mas tudo começa no nosso coração. Temos que deixar esse coração durão, eu e você hoje. Entregar para o Senhor. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live. E quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a preservar, a governar a minha alma e confiar nas suas estratégias para cada batalha. Que eu cuide e multiplique o território que me deu, sempre alinhado à sua aliança. Amém. Olha lá. Ele já deu o território. Só que temos que cuidar e multiplicar. E sempre alinhado à aliança dele, não a nossa. Amém? Governar a minha alma e confiar nas suas estratégias. Olha lá. Nós temos que confiar mais na estratégia do Senhor conosco. Eu e você. Amém? Aqui ele fala para nós lermos Lucas 21, 19. Fala assim. Lucas 21, 19 diz assim para nós. (21:19) diz assim, Lucas: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? E Provérbios 17, 19 a 21. Vamos ler Provérbios também. 17, 19 a 21. Fala assim: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair do mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Amém? Então os dois versículos. O que quer dizer para nós Lucas 21, 19 hoje?
Jesus estava alertando seus discípulos sobre tempos de perseguição, como ele está nos alertando também nós, eu e você. Dificuldades e provações, olha lá. Ensina o que para nós? A vitória não viria pela força humana ou por soluções rápidas, mas pela perseverança daqueles que permanecem fiéis à sua aliança com Deus, olha lá. Eu e você hoje temos que ter aliança com Deus para perseverar e para permanecer fiéis. Eu e você, fiel a Ele. Hoje, Lucas quer dizer o quê para nós? Na guerra espiritual que enfrentamos diariamente, muitos querem as promessas de Deus, mas poucos permanecem firmes quando surgem as lutas. Olha lá. A paciência menciona por Jesus, a paciência mencionada por Jesus é a capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Olha lá. Temos que enfrentar nossas lutas, ter paciência, porque Jesus já capacitou nós para enfrentar isso aqui, os inimigos nossos, espiritual. Temos que confiar nele, em Deus. A verdadeira guerra de alianças acontece quando somos pressionados a abandonar nossa fé, nossos princípios e nossa dependência do Senhor. Nesse momento, a pergunta é: de que lado eu estou? Quem permanece alinhado com Deus, mesmo em meio às batalhas, persevera. Quem permanece alinhado com Deus, mesmo em meio às batalhas, preserva sua alma, sua identidade e seu propósito. Por que preserva? Porque Deus está no controle. Ele que está nos alinhando. Amém? Temos que permanecer alinhado com Ele. E a aplicação desse versículo hoje de Lucas? Ficar do lado de Deus não significa ausência de guerras, mas fidelidade durante elas. Olha lá. Temos que ser fiel até nas nossas batalhas espirituais. A perseverança é uma prova de aliança. Olha lá. Quando você continua firme em oração, obediência e confiança, mesmo sem ver resultados imediatos, está declarando que escolheu permanecer do lado do Senhor. E aqueles que permanecem fiéis até o fim experimentarão a vitória que vem de Deus. Amém? Então temos que estar firme em oração, obediência e confiança a Ele, porque Ele vai fazer nós vencermos essas guerras nossas espirituais. Em Provérbios 17, 19, 21 diz assim: nossas escolhas revelam nossas alianças. Quem ama o pecado, a soberba e a contenda está alinhado com caminhos que produzem destruição. Por outro lado, quem escolhe a sabedoria e a obediência anda em aliança com Deus e colhe paz. Olha lá. De que lado estamos? Amém? Aqui. Quem escolhe a sabedoria e a obediência anda em aliança com Deus e colhe paz. E quem anda no pecado, soberbo ou contenda, está alinhado com o caminho que produzem o quê? Destruição. Hoje, Provérbios diz assim, 17, 19, verso 21. A guerra de alianças não acontece apenas em grandes decisões, nas pequenas também, mas nas escolhas diárias do coração, diariamente. Toda vez que alimentamos o orgulho, a divisão, a rebeldia ou a desobediência, estamos fortalecendo alianças erradas. Olha lá. Porém, quando escolhemos a humildade, o perdão e a vontade de Deus, fortalecemos nossa aliança com o Senhor. Olha lá. Eu e você hoje temos que tirar de lado a desobediência, essa divisão, essa rebeldia, esse orgulho nosso. Temos que tirar fora de nós hoje. Temos que ser humilde, perdoar as pessoas. E o perdão é o quê? É a vontade de Deus, não é a nossa. Para fortalecer tudo isso aqui, a aliança com o Senhor. O mundo tenta nos convencer de que podemos viver sem consciências. Mas a palavra ensina que toda aliança produz fruto. Aquilo que nos associamos hoje determinará aquilo que colheremos amanhã. Amém? Então, temos que andar em aliança. Para quê? Para produzir frutos.
Amém? E aquilo que nos associamos hoje determinará aquilo que colhemos amanhã. Olha lá. E a aplicação para hoje, em Provérbios? Fala o que para nós? A pergunta dessa mensagem continua ecoando. De que lado você está? Se você está do lado de Deus, suas atitudes precisam refletir essa aliança. Olha lá. Eu e você, se estamos hoje alinhados com Deus, precisamos refletir essa aliança com Ele. Não basta declarar fidelidade ao Senhor com os lábios. É necessário demonstrá-la nas decisões, nos relacionamentos e na forma de viver. Amém? Quem permanece em aliança com Deus encontra direção, proteção e verdade e verdadeira paz. Mesmo em meio às batalhas da vida, olha lá. Em Provérbios diz isso. Provérbios 17, 19, verso 17 a 21. Provérbios 17, verso 19 a 21. É a explicação dele. Também está a explicação de Lucas 21, verso 19. A explicação aqui. O nosso devocional. E de que lado você está? Aliançado com Deus? Ou não? Pergunta é. Então, se nós estamos aliançados com Deus, em Provérbios, nós encontramos o quê? Direção, proteção e verdadeira paz. Mesmo nas batalhas da vida, do que enfrentamos hoje. No dia de hoje, dia 10. Cada dia é um dia. Estamos obedecendo? Estamos andando na fé? Tudo isso influencia a aliança com Deus. Estamos orando? Tudo isso influencia. Então eu e você hoje temos que refletir nisso. Em Lucas 21, verso 19 e Provérbios 17, verso 19 a 21. Depois vocês leiam aí. Para refletir nisso, no que fala o título da mensagem hoje. Guerra de Alianças é o título hoje, dia 10 de junho. De que lado você está? É uma pergunta. E vamos refletir nisso hoje. Vamos orar mais se nós não estivermos orando. Vamos procurar mais, vamos andar mais na fé, porque tudo isso vai trazer paz para nós em meio às batalhas, porque eu e você hoje temos que estar aliançados com o nosso Deus. Só Ele nos sustenta, não é nossas próprias forças. Amém? E a frase final do nosso devocional é essa: se você escolher o lado certo da aliança, terá toda a bênção dela. Olha lá. Por quê? Deus prometeu aquela terra para eles. Em Deuteronômio também fala isso, ó, no versículo. Deuteronômio 1, verso 8. Depois vocês leem também. Deus prometeu a terra para eles entrarem, a terra prometida. Ele cumpriu. E ele entrou lá. E eles entraram na terra. Deus tinha prometido antes para eles isso aí. E eles conseguiram entrar. Nós também temos nossos territórios para cuidar. Amém? Temos pessoas para ser transformadas. Eu e você temos essa missão aqui. Transformar almas, transformar pessoas. Curar pessoas. Amém? Então tudo isso é nosso dever aqui. E tudo isso é uma aliança com o Senhor. Andar em obediência na fé e oração. Então vamos ver hoje de que lado nós estamos. Vamos refletir nisso. Se nós estivermos de algum lado errado, ou eu e você hoje, temos que corrigir esse lado. Ainda dá tempo. Amém? Porque nós temos uma promessa aqui, um legado a deixar nessa terra, para nossas gerações futuras. Amém? Então ainda dá tempo de corrigir. E quero que você ainda tenha um dia produtivo hoje, abençoado. Quero que Ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, com a armadura que Ele já nos deu, como fala em Efésios. Quero que Ele blinde e cerque você e sua família toda, também com o sangue dEle, para que nem o mal possa adentrar em suas casas, aonde vocês estiverem, e vocês também. Amém? Fui!